Fala, investidor! Tudo bom com você? Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre a atual situação aí de crises, globais, conflito dos Estados Unidos, mais Israel contra o Irã, como isso impacta os investimentos, como você pode proteger a sua carteira, qual que é a dinâmica disso tudo, quais ativos tendem a se beneficiar, quais ativos não tendem a sofrer mais, como você traça uma estratégia para proteger o seu patrimônio. E também estou avaliando aqui no canal começar a trazer atualizações ali uma vez na semana, passando aqui atualizações sobre o cenário macro, o cenário de cada ativo, que é o que eu vou estar fazendo aqui no vídeo. Então eu vou passar as atualizações e ao mesmo tempo explicar como cada tipo de ativo reage e como você montar uma diversificação inteligente, beleza? Antes de entrar nesse conteúdo, eu só vou te pedir para chegar deixando a likezeira, dar uma força aí pro Raiz pra gente continuar crescendo, pro canal bater logo 50 mil inscritos, se inscreve aí e bora pra cima. Então vamos lá. Bom, hoje eu tô gravando isso 12 de março, o Brent de petróleo tá subindo 7, quase 8%. Olha que loucura. Isso é muita coisa, tá? Para subir em um único dia. Se a gente pegar em um mês aqui, ó, um mês, saiu de mais ou menos 67 dólares para quase 100 dólares. Um aumento aí de, tá dando aqui 46,7% de alta. Olha que loucura, né? E aí, Daniel, por que o barril de petróleo está subindo tanto? O que está acontecendo? Bom, você já deve estar sabendo, mas vamos explicar um pouco mais aqui, né? Aqui, ó, líder do Supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, diz que o Estreito de Hormuz deve permanecer fechado. Ou seja, está tendo esse conflito, né? E esse conflito ele está gerando a instabilidade no sentido que boa parte das rotas ali do Oriente Médio de petróleo, elas passam ali nesse estreito, né, que fica do lado do Irã. E aí, o que ele está fazendo? Em retaliação, né, aos ataques que ele está sofrendo, ele está fechando lá e está falando, ó, não vai mais passar navio aqui. E aí, mais ou menos 20% todo o petróleo global passa por lá. Então imagina esse problema logístico, obviamente ele vai inflacionar o barril de petróleo. Então é por isso que o barril de petróleo está subindo tanto. E aí o que acontece? Barril de petróleo mais alto, inflação mais alta, porque tudo depende, né? A economia, petróleo é energia, então se a energia fica mais cara, as outras coisas naturalmente têm efeito cascata. E aí, inflação, isso tudo não é bom para os mercados, né? Porque inflação mais alta igual juros mais alto igual bolsa para baixo. Então a gente pegar aqui, por exemplo, o Ibovespa, esse ano ele estava indo muito bem, ó, ele estava subindo aqui, ele estava de 160, ele chegou a bater 191 mil pontos. Só que a gente pegar nos últimos 30 dias, ó, nos últimos 30 dias ele caiu 4%. Um mês, uma queda de 4% é uma queda considerável, tá? Porque imagina se ficasse caindo 4% todo mês, em um ano ia dar uma queda de quase 50%. Então é uma queda considerável, tá? 4% em um mês é uma queda alta. Quando a gente pega a bolsa americana, também está apanhando, ó. Em um mês ela chegou a cair mais ou menos 2%. Então isso aqui não é bom para os mercados, né? Se a gente pegar o índice de fundos imobiliários aqui do Brasil, ele está até segurando um pouco, está até subindo, né? E aí o que beneficia disso, Daniel? Poxa, já entendi que renda variável, né? Ações geralmente vai cair por causa de incerteza, por causa de inflação, juros mais altos possivelmente. As ações da petroleira, obviamente, ela tende a ir bem, né? Por quê? Porque o produto que ela vende está valendo mais. Então, se você pegar a Petrobras, em um mês ela subiu 21,5%. Olha que loucura. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a Petrobras, eu gravei um vídeo, vou deixar aqui na descrição, onde eu fiz análise. É uma empresa que eu venho falando dela já tem bastante tempo. Inclusive, comprei bastante em 2025. Mas tem o vídeo aí, eu vou deixar na descrição, tá? Então, Petrobras, entre outras, né? Se eu pegar aqui, ó, Prio 3. Vamos ver a Prio 3 em um mês. 17% de alta. Então, assim, né? É um cenário favorável para esse tipo de empresa. Olhando aqui para outros ativos, o Bitcoin, em um mês ele está subindo 4%, vale ressaltar que a gente pegar um período maior, né, o Bitcoin em 6 meses ele está caindo 40%, olha o tamanho da volatilidade do Bitcoin, mas essa queda já está mais ligada ao Bitcoin, não questão de guerra, tá vendo que ele já estava caindo, né, há um bom tempo, e nos últimos 30 dias, inclusive, ele está subindo, e o dólar está meio que de lado, né, a gente pegar aqui os últimos 30 dias. Ninguém pensando nisso, né, pô, Daniel, como que
eu protejo aqui, como que eu traço uma estratégia, uma carteira de investimentos legal para me ter tranquilidade, para me conseguir capturar bons retornos de cenário. O interessante, né, é principalmente, tá? Isso aqui falando se você é um pouco mais moderado, um pouco mais conservador, tá? Isso aqui é um ponto importante. É que você tem uma parcela relevante da sua carteira em renda fixa atrelada ao CDI, ou seja um Tesouro Selic, seja um CDB de um banco confiável, né? Você não vai colocar num banco master ali da vida 1 milhão num banco master ali, sendo que o FGC é só até 250 mil, dando exemplo, né? Mas no geral, qual que é a ideia? Você pegar um CDB de um banco confiável, um Tesouro Selic, por quê? Porque o seu dinheiro que está no CDI ou em um Tesouro Selic, ele vai continuar subindo. Ou seja, se está tudo caindo aqui, pelo menos o que você tem ali na renda fixa, entre aspas, vai estar protegido, não vai estar caindo, isso vai te dar mais tranquilidade. Então você quer um pouco mais conservador, que você tem um perfil mais moderado, é interessante você ter uma parcela em renda fixa, já eu te falo mais ou menos o percentual, tá? Outro ponto é, o investidor, que ele já tem mais experiência, que ele está acostumado com a volatilidade, que quem está começando fica meio preocupado. Quem já está acostumado com a volatilidade, ele até entende que a queda é uma oportunidade de você comprar mais barato. Inclusive é o que eu falo aqui no canal. Aí para esse tipo de investidor, que tem um patrimônio maior também, porque o cara que está com, sei lá, está começando agora, tem 10 mil, 5 mil reais, não fica muito preocupado em fazer muita diversificação. Compra um ativo que está barato, por exemplo, as ações, mesmo depois de toda essa alta, ainda estão baratas, né? Fundo imobiliário continua barato, então eu focaria nisso, tá? Carteira que está bem ali no início, Bitcoin também está barato, compraria um pouco de Bitcoin. Agora, o cara já tem um patrimônio maior, sei lá, 100, 200, 300 mil para cima, aí já o cara ele pode estar pensando em ter uma parcela também de renda fixa. Por quê? Porque você vai fazer uma reserva de oportunidade. Não é reserva de emergência, não, reserva de oportunidade. Porque imagina, poxa, você tem um patrimônio ali, vamos pôr de 500 mil. Desses 500, você deixou 100 mil em Tesouro Selic, ou um CDB 100% CDI. Se a bolsa ela foi caindo, agora sim, teve uma queda, mas pode cair ainda mais. Então vamos pôr, poxa, que o Ibovespa ele está aqui, né? Vamos dar um exemplo aqui, que o Ibovespa está aqui em 180, aí do nada ele volta lá para 130, isso aqui pode acontecer. Aí esse dinheiro que você tem, as ações da sua carteira, elas vão cair, mas o dinheiro que você tem na renda fixa não vai cair, então se te dá mais tranquilidade, o que você faz? Você pega aqueles 100 mil, você vai lá, resgata 10, junta com o seu aporte mais o dividendo que você está recebendo e compra mais, porque no final das contas, quando a gente pensa, por exemplo, nos dividendos, que é o que vai te levar à liberdade financeira, que é a renda passiva, ele é proporcional à quantidade de ações que você tem. Então, quanto mais a bolsa cai, mais ações você consegue comprar. Então, você vai usar essa renda fixa para você fazer compras pontuais. Vamos dizer assim, você vai aproveitar a promoção. E com isso, você consegue mais retorno para sua carteira a médio e longo prazo. Então, pensando, né, carteira mais robusta, etc, ou o cara mais conservador, quais são as opções para proteção? Principal, ter uma parcela em renda fixa atrelada ao CDI ou a Selic. Outro ponto, você pode sim ter o Bitcoin, tá? O Bitcoin pensando em cenário de crises, etc. E também o ouro, ele pode servir como uma reserva de valor, tá? E vale ressaltar que o Bitcoin caiu bastante, então é um ativo que eu ficaria de olho. Bitcoin, outro ativo, principalmente guerra, que é um ativo que é muito bem falado, que costuma reagir muito bem, porque o pessoal tira o dinheiro das ações, tira o dinheiro da renda variável e vai buscar segurança. Aí o que ele faz? Ele vai para a renda fixa e vai para o ouro. Então o ouro também é um ativo que, se a gente pegar no último mês, o ouro valorizou 4%. Nos últimos 12 meses, 75% de alta para o ouro. Então assim, já subiu bastante, tá? Não é um ativo que eu chegaria, compraria muito, mas você pode avaliar para carteiras maiores, mais robustas, se você está muito preocupado, você pode comprar. O ideal nesse tipo de cenário é você comprar antes de dar merda, né? Depois que dá merda, ainda pode subir ainda mais, mas já vale ressaltar que ele já subiu 75% nos últimos 12 meses. Se você está gostando desse conteúdo e quer ter o meu acompanhamento para acelerar os resultados dos seus investimentos, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Lá eu vou fazer uma análise completa dos seus investimentos e vou te entregar uma carteira totalmente personalizada, de acordo com o seu perfil e de acordo com seus objetivos. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar.
Para participar, clica agora mesmo no link que está na descrição desse vídeo e entra em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Mas é algo que pode servir como proteção, tá? Então, nesse tipo de cenário, renda fixa, segura, né, a carteira, o ouro, ele acaba se beneficiando, ativos dolarizados, apesar da bolsa americana ela tá caindo, a gente pegar aqui a bolsa americana tá caindo 1,7, o dólar, às vezes, ele costuma subir, então é uma forma também de proteção, você comprar ativos dolarizados ali para sua carteira, tá? Mas principalmente, né, o principal ali seria uma renda fixa, um CDI, né, um Tesouro Selic, ou lá nos Estados Unidos uma renda, títulos de curto prazo ali, né? Você pode comprar um ETF que rende ali curto prazo, que geralmente não vai ter aquela oscilação para baixo. Então são formas de você proteger a sua carteira e ao mesmo tempo aproveitar das quedas para fazer compras pontuais, beleza? Agora, a carteira que está no início, não precisa inventar muita moda não. É claro que você tem que saber analisar, né? Mas a carteira que está no início, você sabe minimamente como estruturar, eu focaria ali hoje, principalmente, apesar de toda essa alta, ainda focaria em ações que estão baratas. As petroleiras, vale ressaltar que elas beneficiam disso. Fundo imobiliário também está barato e segura mais na queda, então às vezes você está preocupado com muita volatilidade da bolsa. Você pode focar um pouco mais em fundo imobiliário e também aproveitar também a queda aqui do Bitcoin, comprar ali um pouco de Bitcoin. Então focaria ali mais ou menos nesses três ali, ou talvez ações e um pouco de Bitcoin, fundo imobiliário e um pouco de Bitcoin, mais ou menos aqui para uma carteira que está no início. Carteira mais robusta, patrimônio maior, ou até mesmo você quer mais conservador, você não aguenta ver muita oscilação, aí colocar uma parcela em renda fixa. Qual parcela, Daniel? De 10 a 50%, dependendo do seu perfil. Se é mais conservador, você fica muito preocupado com a queda, você põe uma parcela maior em renda fixa. Ah, Daniel, aguento mais volatilidade, eu quero só ter uma reserva ali, para caso cair muito, eu quero resgatar para me poder utilizar para comprar. Trabalha com 10 a 20%, é um percentual legal, esse tipo de ativo que vai proteger a sua carteira. Então, em resumo, continua comprando o que está mais barato, né? A ideia é essa, queda igual oportunidade, se você comprar ativos de qualidade, mas pensando em proteger, está muito preocupado com queda, etc, 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 você pode utilizar ali, ter uma parcela em renda fixa, talvez considerar colocar um pouquinho de ouro na carteira também, beleza? Deixa aqui nos comentários se esse vídeo foi esclarecedor para você, se deu para entender mais ou menos como que está a sua carteira hoje. Daniel, eu estou 100% variável, eu tenho uns 30, 20% em renda fixa. Manda aqui a distribuição mais ou menos da sua carteira para me entender como que você está se posicionando. E se você quiser mais vídeos aí, passando ali como que está a variação dos ativos, comentando um pouco mais sobre isso, você comenta aqui semana que eu vou pensar em fazer um quadro semanal passando atualizações sobre os ativos, tá bom? Deixa aqui semana, se tiver muitos comentários, eu crio um quadro sobre isso. Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!